E a excursão? Excursão é amanhã, né? Como que é seu nome? Amanhã tem excursão. Eu vou. Você vai? Só eu e minha filha. Eu vou fazer uma pizza. Depois do aniversário do meu filho, ele pediu para eu poder não. Aí eu vou falar para quem eu tinha vontade de conhecer. Agora surgiu a oportunidade, né? Eu vou renovar um pouco a fé. Você vai dar início pra gente? Você vai dar início? Não, calma. O microfone tá carregando. Nossa, a bateria tá zero. Sabe? O limite tá funcionando. O limite vai pegar? Eu testei aqui, funcionou. Aí você fala pessoal no grupo, se ficar muito baixo, aumenta a bola da Boa noite a todos. Bem-vindos aqui com essa chuvinha, mais uma aula do nosso curso. Como de costume, vamos começar com uma prece, tá bom? Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e vamos rogando que por mais uma vez nos inspire e nos sustente no aprendizado da noite de hoje. E rogando ao Mestre que possa nos auxiliar, não apenas no aprendizado, mas a praticar a mediunidade, seja ela da forma que for e onde for, com a caridade que o Mestre nos ensinou, sempre no intuito de soerguer, de ajudar e de promover a caridade. Mestre querido, inspira-nos nessa noite e abençoa-nos sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar aqui com essa mensagem, ante a mediunidade, e tem um trechinho aqui que eu estava lendo já, enquanto o amigo ele colocou, que eu vou destacar depois, tá? Durante os slides que foram passando. No trato da mediunidade, não andemos procurando reconhecimentos terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no tempo ao exame de homens inteligentes que lhe ouvem as palavras com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar os caminhos para Jesus, depois de vê-lo nimbado de luz em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. De enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo aprimoramento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos, a bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesite em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificam as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, o fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, dispersa na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apegando-se na humildade, converte-se em mensageiro de esperança e ressurreição. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova
em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos da mediunidade. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transformam a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço, constante em louvor do bem. Emmanuel, adaptado no livro Seara dos Médiuns. Essa mensagem a gente vê assim, que mediunidade praticada no centro espírita e também fora dele, porque a partir do momento que a mediunidade é uma faculdade humana, inerente ao ser humano, essa mensagem nos mostra que ela requer muito sacrifício de nossa parte para vivenciá-la, para exercitá-la, mas principalmente para suportá-la, porque nem todo mundo vai ser compreensível com aquele que exercita a sua faculdade, seja o nível, o grau que ela esteja. Muitas vezes, ao sair de casa, antes de ser casado ainda, ao sair de casa para ir para o centro, estou indo para o trabalho mediúnico, só para avisar da nossa satisfação, vai que acontece alguma coisa. Já vai com esse negócio de loucura aí de novo, isso não existe. Né? Não tinha todas as questões familiares, né? Meus pais são evangélicos, então tinha que contrapor isso o tempo todo. Né? Então, assim, o exercício da mediunidade, a gente está aqui num curso de educação mediúnica, como eu gosto de chamar, né? De aprendizado, tem esses sacrifícios também, porque a gente não pode esquecer da nossa parte, né, religiosa, evangélica, da doutrina espírita também. Pois bem, hoje a gente vai ver aqui mediunidade de efeitos físicos. E eu estava conversando com o Bira, uns dias atrás, falei assim, nossa, a gente podia tentar fazer alguma coisa no sentido de criar algum efeito, como se fosse um efeito físico, um truque mesmo, de mágica, assim, né? E eu tenho várias coisas que eu pego em Instagram, de criar efeitos como se fosse mágica, aí a gente poderia dizer que são efeitos físicos, né? Para trazer. E aí eu brinquei, falei, vai que o pessoal se assusta. Eu falei, acho melhor não. E aí agora há pouco eu estava trabalhando agora há pouco, antes de vir para cá, e assim, eu tenho uns ímãs que eu comprei, que são umas bolinhas pequenas, mas assim, é um imã muito forte mesmo. E eu pensei em trazer os ímãs, então assim, vocês vão ter que imaginar para a gente pensar em efeitos físicos, tá? Então assim, são 8 bolinhas que eu comprei, eu poderia ter comprado muito mais, mas ele faz como se fosse uma pulseira. E meus filhos ficam lá brincando com aquele negócio e manipulando aquilo. E que servem também para, por exemplo, se a gente quer colocar recado na geladeira, você gruda com essas bolinhas de ímã. São super bonitinhas e tal. Então eu fiz o seguinte, brincando com eles, e aí vocês vão imaginar. Eu tenho a mesa de jantar, e aí eu deixei uma bolinha em cima, e coloquei 2 embaixo para ter mais força magnética, e ficava movendo a bolinha para lá e para cá. E eles sabem que é o ímã, eu estou fazendo aqui o movimento. Só que em casa, todos nós, e eu vou fazer muita referência com relação a isso hoje, tá? Nós somos todos muito fãs de Harry Potter. Né? Podem me chamar de criança, seja lá o que for, eu sou, tá bom? Faz mais de 20 anos, então eu era muito mais novo, era velho, mas era muito mais novo e gosto. E aí eles começaram a falar assim, nossa, será que é assim que no Harry Potter eles fazem mágica? Eles conseguem fazer esse movimento sem ímã? E na hora eu pensei aqui, mediunidade de efeitos físicos. E aí eu falei com a minha esposa, né, frequenta aqui também, disse, será que a gente poderia falar que os bruxos, feiticeiros de Harry Potter, ali com as suas varinhas, não seriam médiuns extremamente ostensivos e que manipulam o fluido cósmico universal através dos chamados feitiços e promovem algumas coisas, por exemplo, modificar a forma das coisas, mover coisas, ler mentes. Então a gente vai trabalhar um pouco isso aqui hoje, tá bom? E eu vou fazer algumas referências aqui, claro, ciência, doutrina, a filosofia espírita, mas vai ter Harry Potter também. O que foi aqui? E o tecnologia zero.
Tá lento mesmo quando passa isso. Tá. Relembrando. Pois bem, relembrando então, médium, mediunidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, mediunidade, é inerente ao ser humano. Inerente quer dizer o quê? Nós nascemos com isso. Então, nós nascemos com este fenômeno, com este tipo de percepção que nós chamamos de mediunidade. Ela se manifesta individualmente em cada ser em graus diferentes, do mais leve ao mais ostensivo. Mas isso é importante, é inerente. E como tem uma variação muito grande dos seus tipos, das suas particularidades, então nós podemos manifestar vários tipos de mediunidade, já estudamos aqui alguns e vamos estudar outros ainda. Então nós podemos manifestar vários tipos de mediunidade, uma só e em determinados graus. Pode ser, por exemplo, que um médium vidente, aquele que vê os espíritos, ou vê o mundo espiritual, que ele não vê só espírito, ele pode ver construções espíritas e todo o movimento do mundo espiritual. Ele pode ter um grau muito ostensivo de ver tudo o tempo todo, e até se confundir, mas pode não ouvir nada. A gente tem um exemplo do Chico, que ouvia, que fazia produção de ectoplasma, tinha um monte de variados tipos mediúnicos ali com ele. É inerente, natural ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, pode, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Vai ser em momentos diferentes da vida. Tem pessoas que vai despertar a mediunidade já na idade adulta, tem pessoas que despertam muito criança, muito novinho, tem pessoas na adolescência. Vai depender de vários fatores, ok? Aqui eu vou acrescentar um fator, já que Allan Kardec está falando aqui, livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, Allan Kardec está falando aqui, né, de que não é um privilégio, é inerente ao ser humano, não é um privilégio, ou seja, nós estamos aqui num curso de desenvolvimento e educação mediúnica, todo mundo que está lá fora e não compartilha dos nossos princípios espíritas também são médiuns. O evangélico, o católico, o ateu, o motoboy que passou na rua, o rapaz que está lá na frente consertando o pneu do carro, todos, em algum grau, é inerente, tem esse feeling que a gente chama de mediunidade, ok? Então, mediunidade, qualidade, capacidade ou dom de médium, medianidade. Dicionário Micaelis. Médium, conforme o Espiritismo, pessoa que tem o dom de se comunicar com os espíritos, pessoa que possui dons sobrenaturais. Olha como pega. Dicionário Micaelis, então, dicionário da língua portuguesa, olha como eles colocam aqui, é sobrenatural. Se Allan Kardec está falando que é inerente, nós nascemos, então é natural, não é sobrenatural. Sobrenatural seria uma coisa que está além da natureza humana, e a mediunidade não está. Alguns estudos da antroposofia, nós temos 5 sentidos, né, conhecidos. A antroposofia vai falar que nós temos 32 sentidos. E um deles eles chamam de mediunidade. E aí ele coloca, dentro do que teste sentido de mediunidade, eles colocam variações. O ver, o sentir, o ler pensamento. E Joana de Ângeles fala que as próximas gerações, a mediunidade vai deixar de ser um atributo específico de reuniões mediúnicas ou dos chamados médiuns, e vai ser simplesmente mais uma das habilidades psíquicas humanas. Então, tudo que hoje a gente vivencia como mediunidade vai ser simplesmente uma habilidade humana.
Nós vamos ver outros planos e, você é médium? Não, é normal. Tem muita gente que vê os outros planos, outras dimensões, né? Tem muita gente que ouve outras dimensões e vai ser inerente ao ser humano, a gente já vai nascer com isso. A mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito. Ou seja, quanto mais nós evoluímos intelectualmente e moralmente, mais a nossa mediunidade também se amplia. O que isso quer dizer? Vamos supor que alguém aqui faça a faculdade de medicina. Só um exemplo, né? Já que está falando da parte intelectual. E essa pessoa vai se especializando dentro de alguma situação da medicina. Então, como médium, ela teria conhecimentos e poderia dar manifestações a médicos da espiritualidade, porque ele tem a intelectualidade capaz de traduzir de uma maneira muito melhor a linguagem do espírito. Mas uma pessoa que nunca fez medicina, que não sabe nada, assim, até ignorante, pode, mas o instrumento mediúnico vai criar dificuldades para o espírito comunicante. Então, quanto maior a nossa intelectualidade, as comunicações passam a ser também nesse nível maior. E quanto maior a nossa moralidade, a nossa evolução moral, os espíritos que passam a se comunicar por nós também vai ter esse grau mais elevado. Marcelo, uma pessoa que não tem uma moral muito elevada, ela pode dar uma manifestação de um espírito muito elevado? Pode. Né? Por quê? Como a gente costuma dizer, o telefone toca de lá para cá. Porém, o instrumento mediúnico, o médium, vai ter algumas limitações e talvez não consiga traduzir a mensagem da melhor forma possível, né? Ou crie certas resistências para o espírito comunicante. Certo? Tudo bem? Gente, dúvidas, perguntas, levanta a mão e vamos lá. Existe manifestação mediúnica no plano espiritual? Pergunta. Eu vou deixar como pergunta. Aqui está, né, uma frase solta. Eu vou deixar. Vamos pensar sobre isso. Se médium, ele é um medianeiro entre o plano físico e espiritual, a pergunta: existe mediunidade, manifestação mediúnica no plano espiritual? Vamos pensar juntos. Talvez se comunicando mais para cima. Um plano. Opa! Vamos pegar isso. Mas o quê? Maria está com uma cara de que... Eu estou gritando para gente. Eu estou pensando. Entre o físico e o espiritual. O médium é que ele faz a ponte entre o plano físico e espiritual. Pode fazer a ponte de lá para cá. De lá para cá. Não. A pergunta é: existe manifestação mediúnica no plano espiritual? Seguro. O que vocês acham? Gente, sem medo. Aqui não tem certo e errado não, tá? Tá aqui todo mundo para aprender. Essa balançadinha na cabeça é sim, é dúvida. Sim ou não? Sim. Sim? Estamos convictos? Eu queria falar não, só para sacanear vocês. Desculpa, como é seu nome mesmo, Rafael? O Rafael. Ele falou assim: pode haver de planos, vamos pensar nosso lar para outros planos. No livro Sexo e Destino, o André Luiz vai acontecer uma situação onde uma menina, eles estão aqui no plano material aqui na Terra, e uma menina está correndo risco, tem uma ameaça dela ser estuprada pelo próprio pai. Ela não sabe que é filha do cara, o cara não sabe que é filha dela, mas tem ali toda uma questão da sexualidade que precisa ser trabalhada. E o André Luiz, então, ele começa a entrar numa prece para que ele não vê ninguém ali no plano dele, ou seja, da evolução espiritual dele, do que ele pode captar, ali, ele não consegue ver nada. Então ele faz uma prece para que planos maiores possam se manifestar e ajudar a menina. E o André Luiz, ele fala em algumas dimensões espirituais. De que, por exemplo, se ele está lá em nosso lar,
há outras dimensões espirituais mesmo na espiritualidade. Então, pode haver um tipo de manifestação mediúnica, mas a manifestação mediúnica ou medianímica não seria de seres encarnados? Nós estamos falando no médium ou o fenômeno mediúnico como uma manifestação que fala de fazer uma ponte, uma comunicação entre dois planos. Só informação inútil, mas a nível de informação. Se nós pensarmos, nosso lar, ele fica... Nós temos aqui na Terra 7 camadas espirituais, vamos chamar assim, 7 camadas energéticas envolvendo o planeta Terra. Nosso lar fica aqui na primeira ainda. Nosso lar está perto do umbral, está perto da Terra. Dependendo do grau de visão do médium, ele consegue ver as colônias, inclusive. Tá? Elas ficam numa altura, vamos pensar mais ou menos assim, de 10 mil metros. É muito alto já. Porque aí o André Luiz, se vocês leram os livros, eles sempre estão descendo e pegam os picos das montanhas e vão descendo ali pelas montanhas, esse tipo de coisa. Já viram isso. E aí, nessas 7 camadas, essas 7 esferas ou dimensões diferentes, cada uma dessas dimensões é mais evoluída. Ou seja, tentem imaginar, né, do nosso nível evolutivo, vamos pensar quais seriam os espíritos que vivem nessa camada, nessa 7ª camada. Lá também tem colônias espirituais, né? Quem seriam os espíritos que vivem? Que tipo de categoria, de evolução que teriam quem vive na 7ª camada? Não é interessante pensar nisso? Esses espíritos podem se comunicar com nós, humanos? Sim. Quanto maior o grau moral, melhor essa comunicação. Pode acontecer. O Divaldo Franco, ele chamava Jesus, né? Está vivo ainda. Ele chama Jesus de médium de Deus. Ele fazia essa comunicação, né? Devido ao seu perispírito evoluído, a tudo que dessa condição ainda humana que ele estava aqui entre nós, mas a sua evolução espiritual já permitia ele entrar em contato com espíritos muito superiores, inclusive falar com o próprio Criador. A mediunidade pode ser desenvolvida ou ser um compromisso ou missão previstos no planejamento reencarnatório. Allan Kardec disse ali, né, no item anterior que a gente estava vendo, que a mediunidade é inerente, nascemos com a mediunidade, ok? E todos vamos manifestar num grau mais ou menos, para mais ou para menos. Então, aqui está sendo colocado o seguinte, ela pode ser desenvolvida, ou seja, é inerente, nós temos um certo grau de mediunidade, ela pode ser estimulada, ela pode ser desenvolvida e ampliada. Se o espírito ele tem na sua missão, no seu planejamento reencarnatório, trabalhar com a mediunidade. Ah, isso é um privilégio exclusivo dos espíritas? Não. Nós vemos nas igrejas evangélicas manifestações mediúnicas, nós temos nos católicos carismáticos manifestações mediúnicas, né, onde evocam o Espírito Santo. Então, a mediunidade está em todos os lugares, pessoal. Ela não é um privilégio, não é exclusiva do Espiritismo, foi o Espiritismo que criou, até porque Allan Kardec foi estudar as gerações e os povos antigos. Então, o xamanismo trabalhou com a mediunidade desde sempre, os povos antigos trabalhavam, os celtas, e Allan Kardec, a reencarnação de um celta, né? Então, os celtas trabalhavam a mediunidade. E se a gente pensar, antes de Allan Kardec ainda, lá na Idade Média, nós tínhamos o quê? A caça às bruxas, né? O que eram as bruxas? Eram mulheres que trabalhavam a sua mediunidade. E por que se perseguia só as mulheres? Porque tinha que ter um bode expiatório, né? Porque os homens faziam as mesmas coisas. Aí esses homens eram tratados como sábios e eram pagos para isso, tá? Então os caras sabiam fazer o chá milagroso, que cura tudo. As mulheres fizeram um chá milagroso, não, você é bruxa, você está usando as forças demoníacas e não pode, nós vamos ter que te queimar, tá? Desculpa aí. O desenvolvimento mediúnico vai depender da condição do corpo, dado que a mediunidade é física, orgânica, biológica. Mas Marcelo ali em cima está falando que pode ter manifestação mediúnica no plano espiritual. Ué, no plano espiritual eles têm
um corpo físico. Não, mas eles têm perispírito. Ou seja, o perispírito, de acordo com a nossa evolução moral, ele ainda pode ser muito materializado. Por isso ele tem o quê? O animismo. Quanto mais evolui o espírito, o perispírito dele é mais diáfano, mais leve. Ok? Aqui, vamos pensar na nossa condição. Pode perguntar. Quanto ao papel da glândula pineal na mediunidade? Essencial. Vamos lá, essas informações vão vir em outra aula, mas eu vou dar algumas informações. Nós temos um psiquiatra espírita, Dr. Alexander Moreira, ele trabalha muito com a glândula pineal, né? Tive o prazer e a honra de conhecer ele no final da faculdade, que ele foi um dos... ele foi da nossa banca do TCC. Vocês devem conhecer o Bruno Rodrigues, que vem aqui fazer palestra. A gente fez faculdade juntos, psicologia, e aí a gente convidou ele para ser da nossa banca. O cara é um gênio. E ele faz um trabalho magnífico com a glândula pineal. O doutorado dele é em cima de manifestações mediúnicas. O doutorado dele é mais ou menos assim, vamos ver se os médiums são loucos, se eles têm algum problema de loucura, de psicopatia, ou de esquizofrenia, ou se há alguma coisa que os diferencia realmente. E o estudo dele, a hipótese, né, do doutorado dele é que os médiums têm algo de diferente, no que não são loucos. Pegou alguns ali que tinham alguns graus de esquizofrenia, assim, mas de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A glândula pineal, ela está localizada, ela tem o tamanho mais ou menos de uma ervilha, ela está localizada exatamente no meio do nosso cérebro, e ela está junto com o centro de força coronário, então é aqui bem no meio da cabeça, bem no meio do cérebro, aqui no seu ouvido. E qual que é a função da glândula pineal? É fazer a gente ser médium? Não. Porque a ciência vai falar o quê? A glândula pineal, ela faz o controle dos hormônios sexuais até a puberdade. Depois disso, ela cristaliza, perde a função e os hormônios sexuais começam a se manifestar. Forças sexuais são extremamente importantes, porque são forças de criação, não exercício da mediunidade. A gente vai estudar isso mais para frente, tá bom? Eu vou me aprofundar isso mais à frente, vocês podem cobrar lá. Se não for minha aula, vocês cobram, eu pretendo estar aqui e a gente conversa sobre isso. Então ela faz o controle dos hormônios sexuais até o meio da adolescência, ali por volta dos 15, 16 anos, ela cristaliza, ela vira um cristal mesmo e acabou. Ok. Nesta fase que ela cristaliza, e aí nós vamos pegar a ciência espírita e tem a ciência dos homens que estudam o quê? Hipóteses. Isso é um dos estudos do Dr. Alexander Moreira. Foram feitos estudos da glândula pineal, isso com máquinas avançadíssimas de tomografia, de raio-x, de ultrassonografia, de pessoas ali sentadas com o equipamento em momento de prece, de elevação do pensamento. O que acontece? O que os equipamentos captaram? Que essa glândula, que virou um cristal, ela acende e emite luz. Olha que interessante. Então é inerente, tá aqui o texto, ele é inerente aos seres humanos, controlou lá as forças sexuais, os hormônios sexuais, liberou, está começando a entrar na idade adulta, está indo para o adulto, e é na adolescência que a imunidade vem com muito mais força, porque o espírito está começando realmente a se encarnar na Terra. Por volta dos 21 anos, é quando o ego se forma, você fala, eu posso falar eu no mundo, e aí você entra mais ou menos na idade adulta, apesar de que a Organização Mundial de Saúde fala que agora a adolescência vai mais ou menos até os 25 anos. Eu não vou criar filho adolescente em casa com 25 anos. 25 anos eu quero que ele esteja na casa dele, vivendo a vida dele e me deixe em paz, por mais que eu ame. A Organização Mundial de Saúde que vai catar pouquinho. Fez lá o controle e aí eles perceberam, nossa, ela acende. Mas isso aqui o pessoal fala que os médiuns usam ela. Na hora que eles estão lá recebendo espírito, incorporando.
E aí foram fazer os estudos também. Eu não sei se está aberto ainda, mas na Lapa, ali perto da estação da Lapa, diferente da estação da Lapa, não sei o nome daquela rua que tem aqui, bem diferente. A estação na rua de trás, a paralela, essa, tem um centro espírita, assim, ali, claro, tem um estudo do evangelho e tudo, mas ali, assim, os diretores da casa são físicos, eles são doutores da USP, trabalham com física. E eles fazem esses estudos lá também, participaram desses estudos que eu estou falando para vocês. Vamos ver esse pessoal, então, chamado médiuns, dentro de uma reunião mediúnica, exercitando a mediunidade, falando com o espírito, vendo espírito lá, ele se manifestando. A intenção não era ver espírito, captar espírito em máquina, não era essa. Era sobre a glândula pineal, porque ela está lá no centro de força coronária, ela faz a ligação com o plano superior. E aí fizeram lá, colocaram os equipamentos, as máquinas, para fazer a captação e tudo. Lembra que durante a prece ela se ilumina e emite uma luz? No momento da atividade mediúnica foi captado. Ela faz muita luz, emite muita luz e ondas magnéticas. Olha que interessante. No momento da manifestação mediúnica. E aí começa as hipóteses e comprovações. Mas o que eles estão fazendo? Aí tem outros estudos, eu estava lendo um artigo hoje do Dr. Alexander Moreira de evidências de que o médium ele está se comunicando com uma identidade, com alguém que já morreu e tem uma identidade. E aí ele coloca alguns critérios, né? O médium vai ter que manifestar a língua da pessoa que ele está dizendo que ele está manifestando, vai ter que identificar parentes, pessoas conhecidas, lugares já vistos, histórias, apelidos, esse tipo de coisa. Ou seja, eles estão estudando hoje a mediunidade em qual sentido? De um conceito. Se eu estou falando, eu médium, estou falando que eu estou me manifestando aqui, né? Que o espírito João de não sei o que está falando através de mim, quem é o João? Eu quero saber a identidade, você tem que identificá-lo. Ó, eu sou o João, eu gosto disso, eu fui casado com a fulana, eu tenho tantos filhos, ou tive tantos filhos, a minha profissão foi tal, e não sei o que, não sei o que. Vamos estudar isso, vamos ver se essa pessoa existiu. Opa, existiu. Ah, mas esse cara viu na internet, ele foi lá, estudou isso daí. Então eles vão trazendo critérios para comprovar uma identidade. Existe a identidade do médium, eu, Marcelo, e eu estou manifestando uma outra identidade. E aí entra em umas questões mais subjetivas. E está se estudando hoje as evidências disso. Eu vou dar um exemplo particular. Lembra que eu falei meu pai evangélico? Meu pai já foi pastor de igreja evangélica quando ele era mais jovem, né? Eu e minhas irmãs ainda não tínhamos nascido. Então, muito jovem, ele era pastor da congregação. Muito radical. Desde que eu me tornei espírita, briga todo dia em casa. Até que eu vou sair de casa para não ficar brigando. Olha como eu sou caridoso, né? Para não ficar brigando com meu pai e com a minha mãe, eu vou sair de casa. Melhor coisa que eu fiz, deixar aqueles dois loucos lá. E aí, meu pai, certa vez, no centro espírita que eu trabalhava ali em Carapicuíba, na Coab, no Ceará de Kardec, nós colocamos um trabalho aos domingos de manhã, de uma vez por mês ia ter psicografia. Colocamos a palestra aos domingos de manhã, e para atrair o público, era um trabalho novo, vamos colocar psicografia uma vez por mês. Então, no dia da psicografia, lotava a casa. Aí aquele esqueminha que você já sabe. Vem, faz uma entrevista, pega algumas informações. O pessoal não gosta muito disso, porque eu falei que morreu tal data, que o número era esse. Aí fica as dúvidas. Vai da fé de cada um. E aí a gente falou assim, nós vamos fazer 5 entrevistas, né? Vai entrevistar todo mundo, mas vai ser só 5 mensagens que a gente vai falar para as pessoas. E enquanto alguém fazia a palestra, as pessoas ficavam, os médios aqui atrás, numa mesa, fazendo as psicografias. Por acaso, e o acaso não existe, nesse dia a palestra era minha. Eu nem percebi na hora de fazer o cronograma. Como eu coordenava o domingo, eu fazia o cronograma de palestra. A palestra era minha. Eis que meu pai entra, senta lá no fundo, bêbado, e eu pensei, ele vai dar vexame, eu vou pagar um belo do mico, né? E isso aqui vai ferrar tudo. Mas até aí, se Deus mandou, vamos exercitar a fé. Ele não deu um pio, mas ele me olhava com uma cara de ódio. Eu estava fazendo aquilo, e eu tenho certeza que ele queria falar alguma coisa.
começa a chamar as pessoas que tinham feito as entrevistas. Gente, assim, 4 horas da manhã tinha fila na frente do César de Kardec para fazer entrevista, porque todo mundo quer psicografia, né? Não sei por que essa gana de querer mensagem que está do lado. Deixa o povo lá, o telefone toca de lá para cá. Ok. Então, meu pai não sabia de nada, meu pai não fez entrevista, e a última mensagem que veio foi da minha avó, mãe dele, para ele. Minha avó morreu com Alzheimer, assim, completamente esquecida de tudo. 11 filhos, minha avó não lembrava de ninguém. Quando minha avó faleceu, nós já morávamos aqui em São Paulo há uns 30 anos. Meu pai era o filho, então, fisicamente o mais distante, mas emocionalmente o mais próximo. E todos os outros filhos da minha avó moravam ao redor dela, nas casas assim, mesmo na rua de trás, assim. Então ela tinha contato com 10 filhos e meu pai aqui em São Paulo. Eles tinham uma relação muito forte, muito íntima. E aí foi muito interessante que minha avó foi se identificando na psicografia. Foi falando quem era. Meu pai, eu fiquei olhando para ele foi se espantando, ele foi arregalando o olho. E parece que ele foi ficando até sóbrio. E aí ela falou o apelido dele. Só eles se chamavam daquele jeito. Meu avô morria de ciúmes do meu pai, porque tinha essa relação muito próxima da minha avó. Meu pai era o filho mais velho, o primeiro filho. Então, assim, ela fala o apelido. E aí ele cai em pranto. Então o espírito se identificou. E aí acabou tudo lá, eu fiquei lá no centro, fecha a casa, não sei o que, volto para casa. E ele fala assim, eu não sei o que vocês fizeram. Eu não acredito nesse negócio de espírito, mas eu tenho certeza que era minha mãe. Minha irmã, mais nova, ela não conheceu a minha avó. A minha avó faleceu, minha irmã ainda não estava aqui com a gente. Acho que minha irmã nasceu uns 3 anos depois. Então ela não conheceu a minha avó. E isso, minha irmã era muito novinha, devia ter uns 6 anos ainda. E aí a minha irmã falou assim, nossa, tem uma moça ali atrás da mesa ali, uma senhora, ela está falando que é minha avó, ela é assim, assim, assim. Minha mãe foi, pegou uma foto lá da minha avó na gaveta, mostrou para minha irmã, falou, é ela está ali. Ela fala que ela está muito feliz com o papai. Aí meu pai caiu em prantos e passou a acreditar, me deu uma edição linda do Livro dos Espíritos, capa dura, a coisa mais linda que eu não uso e deixo ela guardada em casa até hoje. É isso aqui. Baseada nesses estudos que você falou, a gente pode falar que a opinião, então, é uma antena de rádio que emite e recebe sinal. De acordo com o desenvolvimento, ela emite mais e recebe mais. Perfeito. Rafa, isso é perfeito. Quando você fala antena de rádio, nós temos hoje tipos de antena muito mais eficazes do que rádio. Mas eu acho que rádio é muito bom porque tem interferências. E aí a gente pode colocar a moralidade do espírito. E o tamanho do seu desenvolvimento intelectual. Então, quanto mais desenvolvimento intelectual e moral, mais fina é essa sintonia. Melhor ela é captada. O desenvolvimento ruim vai depender dessa parte orgânica. Uma mulher que nasce sem útero não conseguirá engravidar de forma natural. Então, sim, ela é física, ela é orgânica, ela é biológica, ou seja, nós precisamos desses aspectos físicos que propiciem o desenvolvimento ostensivo da mediunidade. Mas ela é inerente, tá? Todo mundo nasce com ela. O espírito busca esclarecer e educar o médium. O que é isso aqui, gente? Educar o médium. A gente não fala muito no espiritismo de resgate? Quem aqui é casado? Espero que esteja tudo bem. A gente não tem um péssimo hábito, gente, por favor, cortem isso, tá? Mas de falar assim, é resgate. Eu casei com fulano por resgate. Eu devo ter alguma coisa para resgatar. Precisava casar? Podia ser amigo, podia ser vizinho, parente. Não precisava casar. Não precisava ser filho e filha, pai, irmão. Podia ser um conhecido, um amigo. Ou seja, estar com alguém que vai despertar em nós, por causa daquela personalidade que é da pessoa, alguma coisa em nós, e é isso que desperta em nós essa afetação que a gente vai educar. A gente vai resgatar algo em nós, não é com o outro. E conforme nós vamos melhorando, evoluindo moralmente, intelectualmente, como diz aqui, nós vamos evoluindo, nós criamos a possibilidade de que aquele
traste do seu marido melhore. Porque você está resgatando como você está melhorando. E aí você pode ajudar o traste a virar uma pessoa boa. Olha que legal. Então, para de chamar o marido de traste, né? A esposa de louca e pensa, não, isso aqui é um instrumento da minha evolução. Vamos agradecer a Deus, né? De ser do jeito que é. Porque o resgate é comigo. Eu vou melhorar, porque sou eu que me afeto. Tem tanta gente que conhece ele, que ele é do mesmo jeito e acha legal, por que eu estou achando ruim? O problema está aqui, comigo. Eu vou olhar para isso e vou melhorar nisso. Ok? Isso que é o educar, tá, gente? Educar a personalidade. E assim nós educamos a mediunidade também. Porque era uma manifestação psíquica. Não existe um tipo de mediunidade mais importante. Todos são úteis e necessários e são concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano. Aí aqui, nesse trecho aqui do texto da mediunidade e dos tipos dela, a gente já está falando dos médiuns ostensivos, dos médiuns que trabalham com a mediunidade. Ah, mas eu não estou lá no trabalho mediúnico. Quantas vezes você faz na hora das vibrações, está encerrando a palestra, na hora das vibrações, você vibra por alguém. Isso é mediunidade. Você está enviando energias. As suas energias anímicas, as suas energias morais. Isso também é trabalhar com a mediunidade. Mas aqui está falando ostensivamente dos médiuns que trabalham com a mediunidade. Ok? A propósito dos dons, mediunidade, do espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós, tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. O outro mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de interpretar, de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo cada um dos seus dons conforme lhe apraz. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4 e a 11. Olha que importante. Isso aqui vale tanto por médium, quanto por espírito manifestante. O médium, ele pode manifestar o dom da palavra, do discernimento, da profecia, de falar em línguas, fazer milagres, e assim vai. E o espírito comunicante, o mesmo espírito também pode manifestar todos esses outros dons, né, que ele tem através dos médiuns. Aí, nesse caso, pode ser médiuns diferentes ou o mesmo médium. Então, a gente pegar o Chico, por exemplo, tinha muitos tipos de mediunidade, então os espíritos conseguiam manifestar vários tipos de mensagens através dele. Enquanto que, às vezes, o dom da palavra, o dom da profecia, de falar em línguas, na igreja evangélica se faz muito isso, né? E eu tenho lá minhas dúvidas, porque assim, enquanto você está enrolando a língua, você está falando qualquer língua. Eu quero saber se isso está registrado em algum lugar arqueológico, se algum povo algum dia falou essa língua, ou você está inventando. Mas pode ser sim, se fala em línguas. Por exemplo, se você tem uma certa facilidade com línguas, inglês, alemão, alguma coisa, é muito mais fácil de um espírito manifestar através de você uma mensagem que vem na língua necessária, que vem em inglês. Nossa, é o dom das línguas. Ah, a pessoa não sabe falar. Pode ser, eu não sou muito bom, meu inglês é péssimo. Eu entendo bem, mas eu não falo bem. Pode ser que um espírito ele possa se manifestar e falar inglês através de mim, porque em algum momento eu posso ter tido uma experiência em algum país de língua inglesa ou com a língua inglesa. E aí tem lá um arquivo para poder fazer isso. A mediunidade é classificada de acordo com o efeito ou natureza dos efeitos. Pode ser efeito físico ou inteligente, ou mental. Ali está metal, mas é mental, tá, gente? O que isso quer dizer, gente? Efeito físico ou inteligente?
Qual a diferença? Efeito físico? Tem que mexer alguma coisa, produzir voz. Deixa eu voltar rapidinho. Oi? Hoje em dia é difícil ver efeito físico. Hoje em dia é dificílimo. João Batista, o amigo eleito para organizar os caminhos para Jesus, depois de vê-lo nimbado em luz, João tinha a mediunidade, então, da vidência. E só João viu. Não que ele não estivesse, mas João viu que ele tinha a mediunidade da vidência. Mas eu quero destacar o seguinte: em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior. Se você for lá na Bíblia e ler esse momento em que depois João batiza Jesus, que o batista é aquele que batiza, João o Batista, diz o texto bíblico que se ouve uma voz dos céus, que seria atribuída a Deus, e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Vem uma voz dos céus. E aí desce a pomba, que eles têm o símbolo do Espírito Santo, e vai ali, e aí Jesus ali, então, ele é meio que consagrado e batizado. Mas essa voz, todo mundo ouve. Isso aqui é um efeito físico. Todo mundo que estava ali reunido, de todos que estavam ali reunidos, alguns eram médiums que tinham uma capacidade física de doação de fluido, de ectoplasma, e alguns espíritos, então, com isso, podem produzir som, vozes. Ah, aquela voz que eu escutei aquela vez é loucura ou é mediunidade? Não sei. Vai depender muito da situação, vamos olhar isso. A minha filha, como eu sou psicólogo, então, assim, em casa tem zoeirinhas, vamos falar assim. Então, às vezes eu falo para meus filhos, não, eu vou te dar um Rivotril, né? Você se acalma. E minha filha, isso aconteceu com o Vitor também, o Vitor está com 14, faz 14 hoje. Eu tenho a Maria, que tem 9. E a Maria, uns 2 anos atrás, ela via tudo o tempo todo. Então a gente levou ela no centro espírita que a gente estava frequentando na época, para fazer um tratamento, para fechar o canal mediúnico dela. E ela ficava em casa falando assim: ó, tá ali, ó, fazendo isso. E do nada, eu ouvi. E a coitadinha, né, por causa das brincadeiras, ela ficava assim: papai, eu tô ficando louca. E aí foi a época que a gente começou a falar para ela sobre mediunidade, o que é a mediunidade, que a gente pode ouvir as vozes dos espíritos, esse tipo de coisa. Então, efeitos físicos, a Maria falou assim, hoje em dia é muito difícil. Para a criança é muito mais fácil de ver, para a gente de captar. O espírito da criança, não que ele é pouco desenvolvido, a gente não pode estar falando de uma criança de 6, 7 anos, mas um espírito muito antigo, muito velho, muito sábio. Mas por causa da questão anímica dela ainda, e da que ela não está totalmente encarnada, para ela é mais fácil esse tipo de manifestação de efeitos físicos, de ouvir vozes, né? De ouvir vozes assim, não é ouvir aqui, no seu particular, no seu ouvido, ouvir aqui no ambiente. Tem aquelas crenças antigas, né, de que se você ouvir seu nome, você está lá na sala e de repente você ouve alguém te chamar. Minha avó falava muito isso. Não vai atender que é a morte. Minha avó morria de medo de morrer. Tadinha. Morreu faz uns 3 meses. Faleceu. E ela falava isso. Então, assim, por quê? Porque antigamente o pessoal ficava ouvindo muitas vozes. Hoje em dia isso é muito raro. Os fenômenos físicos são muito raros. Mas acontecem. E aí, qual que é a diferença, então, que a gente pode pensar entre os físicos, o efeito físico ou inteligente? Uma psicografia é um efeito físico ou é inteligente? Inteligente. Um efeito inteligente. Ele passou pelo médium, pelo cérebro do médium. Agora, como é que é o nome do efeito? É pneumatografia. Pneumatografia é um efeito físico, ou seja, uma folha de papel em cima de uma mesa, nenhuma caneta do lado e começa a aparecer escritas. Isso é um efeito físico. Raríssimo, mas acontece.
Isso é uma das coisas que eu tenho lá no meu arquivo de mágicas, de truques para fazer com as crianças. Você pega lá uma substância, escreve numa folha em branco e fica ali algumas marcas. E depois você coloca na água ou alguma caneta, um canetão, alguma coisa, mas aquela substância anterior já marcou. E aí quando você coloca na água, aquilo aparece as letras. Aí para a criança aquilo parece, uau, mágica, Harry Potter. Não é. Mas pode ter um efeito inteligente. Psicografia, o médium escreve, e pode ter a pneumatografia, uma folha em branco, sem ninguém tocar nela, sem caneta, sem nada, aparecerem letras e um texto nela. Marcelo, o espírito, vamos lá. O espírito, ele já teve alguma língua que ele tem alguma afinidade? O espírito em si? Por exemplo, ele vai falar, ele vai manifestar, os espíritos manifestam aqui nos países de língua portuguesa. Ele já viveu em outros países, já aprendeu a língua portuguesa antes ou para ele não importa? Para o espírito não importa, mas a gente tem que pensar que os espíritos, nas suas várias encarnações, tiveram as suas experiências em variados países, né? Porém, como a gente estava falando da evolução intelectual e moral, muitas vezes o espírito ele pode se manifestar numa língua, uma língua que ele nunca viveu nesse país, nunca foi a língua materna dele, mas pela evolução intelectual dele, ele consegue meio que aprender essa língua e se manifestar através dela. Ok? Marcelo, mediunidade mental é inspiração? Podemos chamar de inspiração, porque para você, por exemplo, uma psicografia também é uma inspiração. Você pode ouvir uma voz, né, ditado, transcreve, ou o espírito pode pegar na sua mão, mas também passa pela inspiração. Existem médiuns inspirados. Então ele sente uma inspiração, por exemplo, fazer uma poesia. Ele sente uma inspiração, então ele tem uma ideia do que é para escrever e ele escreve. Então por isso que também é anímico, passa por ele. Então, os médiuns inspirados são mais sutis, eles não recebem a mensagem, escreve aí isso, isso e isso. Ele tem uma inspiração e aí ele pode escrever. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, são produzidos espontaneamente, mesmo sem conhecimento do médium, ou mesmo sem a colaboração consciente deste. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Está falando, são produzidos espontaneamente. Então, se nós estamos aqui reunidos, estamos numa aula, se tem algum espírito aqui que quer fazer um efeito físico, ele vai olhar para todo mundo, ele vai saber identificar quem é que tem a capacidade de produzir o fluido, o ectoplasma necessário para mover uma cadeira, e pode acontecer espontaneamente. O que é isso espontaneamente? Não é o médium conscientemente que produz. Não é eu, Marcelo, chega e fala assim, eu vou mexer a cadeira. Eu mexi a cadeira. Não é isso. É espontâneo. Eu posso ter o fluido para isso, mas quem se utiliza disso são os espíritos. São efeitos que pessoas que não são médiums percebem. Exemplos, vozes, movimentos de objetos, aparições. No interior é muito comum as aparições, né? As assombrações. Né? A mula sem cabeça, o Saci Pererê, e todo mundo vê. Eu não sei se eu já contei aqui, né, ou no curso ou numa palestra, mas tem uma história que meu pai conta. Foi de mineiro. Minas é o melhor país desse Brasil, vamos falar a verdade, né? Chico Xavier, eu ligo para Sagu, olha, eu. E essas coisas que acontecem em Minas Gerais. Mas eu fui uma vez para o interior da Bahia, em Palmeira, tem umas histórias maravilhosas de se ouvir. Mas o problema é que não é só ouvir. Ah, mas eu sou uma pessoa que tem cultura, conhecimento, que estudei. Vai andar sozinho à noite na rua para você ver se não dá um medo de aparecer alguma coisa. Mas, Marcelo, você é médico, você já viu, mas eu não vi o que tem lá. Porque do jeito que eles contam, e essa história que meu pai conta, né? E ele contava toda semana para mim e para o meu irmão essa história. Que apareceu lá, numa cidade lá em Minas, chamada Muriaé, onde ele morava. É um ovo a cidade. Toda vez que eu vou para Minas, eu passo por Muriaé. Sabe aquela cidade que assim, é uma que vai, é duas ruas, uma que vai e uma que volta? É a principal que corta, né? E é uma cidade muito pequenininha que fica ao redor da estrada.
E aí conta ele que aparecia um homem, de vez em quando, nessa cidade, que ele era matador de aluguel. Então, os fazendeiros da época queriam que matasse alguém para roubar a terra, contratava esse cara. E aí, certa vez, juntou todo mundo da cidade com raiva desse matador de aluguel, né, cercaram ele e foram matar ele, né, com as garruchas na época. Olha, meu pai é muito velho. E as garruchas saem fumaça de pólvora. E aquela fumaceira danada, e o homem sumiu na fumaça e não tinha corpo. Meu pai contava essa história, e meu irmão, puta, a história do pai de novo, essa história, não sei o quê. Aí, certa vez, passado um tempo, a gente já estava mais crescido, estava fazendo uma reforma em casa e tinha um pedreiro, mineiro. Ele falou, olha, eu vou contar uma história para você. Ele contava a mesma história que meu pai. Eu olhava para o meu irmão. Isso é coisa de mineiro, história de mineiro, não pode ser. Ok. Estamos indo para Minas, eu e minha família, agora adulto, isso foi um pouco antes da pandemia, 2017. Estamos indo e tal, e aí a gente para em Muriaé, faltando assim, sei lá, 1 hora para chegar no meu destino, né, para quê? Ir banheiro, tomar criança no carro, vou no banheiro, pega um refrigerantezinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, falando pro cara, nossa, meu pai morou aqui muitos anos, minha mãe também, quando eles casaram, eles moraram aqui em Muriaé. Ah, quem é seu pai? Ah, meu pai é Juarez, né? Depois ele mudou para Realeza. Ah, eu conheci seu pai, o garçom, né? Foi esse mesmo, tá? Eu falei, vem cá, meu pai conta uma história, era um senhor já, dono lá do posto lá. Meu pai conta uma história que é assim, assim, assim. É cascata, daí menino, não é que é verdade? Foi aqui, ó, nessa rua aqui, não sei o que. Eu falei, como assim o homem sumiu na fumaça dos tiros? Foi. Sabe aquela coisa do Alto da Compadecida lá do Chico? Eu só sei que foi assim. Não explica. Vamos pensar nessa história, que é uma puta de uma cascata, mas e se não for? E se todas as pessoas ali tinham uma certa, todas não, mas muitas tivessem essa capacidade fluídica de doação de ectoplasma e aconteceu ali um efeito físico? Vocês já pensaram nisso? Olha só, como muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que escapa, porque a gente é muito racional. Tudo a gente tende a levar para a racionalidade. E isso acontece por causa disso. E tem esse aspecto racional do espiritismo? Tem. Mas a gente precisa pensar também na questão subjetiva das coisas. Porque Kardec está falando aqui, o texto fala que é espontâneo, muitas vezes sem conhecimento do médium. Nós podemos estar produzindo efeitos físicos, não sabemos, é inconsciente, e a gente pode começar a achar que a gente é louco, né? Que tem algum problema, que tem algum espírito ali, não necessariamente. Isso para espíritas, né? O problema é se a pessoa não tiver nenhuma fé nesse sentido espiritualista. São efeitos que pessoas que não são médios percebem, vozes, como eu já li. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma. Charles Richet. Também chamada de força nervosa, por Allan Kardec. É uma variação do fluido vital. Lembra aquelas aulas que o Bira estava dando sobre o fluido vital? O ectoplasma é uma variação do fluido vital. O ectoplasma ele é anímico, ele é biológico, ele é formado no corpo. Aquela pergunta anterior, tem manifestação mediúnica na espiritualidade? Sim. Dá para usar ectoplasma na espiritualidade? Só se levar em desdobramento o encarnado para lá. Os espíritos não produzem ectoplasma. Produzem outra substância semelhante, mas não ectoplasma, ele é biológica. Então, a gente precisa de uma matéria densa para produzir o ectoplasma. Na primeira aula a gente falou um pouco sobre alimentação, né? Então, por exemplo, trabalho mediúnico. Eu participo do trabalho mediúnico aqui às segundas-feiras. Então, segunda-feira, eu como carne, eu sou muito carnívoro, adoro carne, Bira que me perdoe, mas o que eu faço? Domingo, como na segunda-feira eu vou para o trabalho mediúnico, domingo, no meu almoço, normalmente eu vou comer carne. Normalmente, nem sempre, mas na janta eu já parei, então na janta eu vou levar uma alimentação leve, porque daqui a pouco eu vou dormir e tal. Na segunda-feira eu não me alimento de carne de forma nenhuma, e um pouco antes de sair de casa para vir para cá, eu como um quadradinho de chocolate meio amargo. Por quê? Insulina ajuda a criar ectoplasma doce. Olha que interessante.
estimula. Leite, então. Oi? Comeu um leite, então. Não, né? Porque aí também eu estou na minha dieta, né? Ué, Os espíritos precisam me compreender também que estou na minha dieta, então meio amargo. Até porque eu não consigo comer chocolate muito doce mais por causa das malditas dietas, que aí chega uma hora que você não aguenta mais comer coisa muito doce. Que bom. Agradecemos a doutora Carla por isso. A doutora Carla é a nossa nutricionista em comum. O ectoplasma é uma substância plástica. O que quer dizer plástica? Não é de plástico aqui, de petróleo. Plástica, ela tem plasticidade, ela é muito flexível, muito modelável, pode fazer o que quiser com ela. Os espíritos podem moldar o que quiser com ela. Tem alto poder de se dissolver. Então, na hora que acabou o efeito, ou a necessidade de um efeito, ela se dissolve muito rápido. Ela pode voltar para o corpo do médico ou se dissolver. Sensível à luminosidade do sol ou da lâmpada elétrica. Essas luzes brancas aqui, ectoplasma, assim, se algum médium aqui cria ectoplasma e espere ele, esse tipo de luz aqui queima ela rapidamente. Então, não dá nem para ver direito. Não, por isso que normalmente reuniões mediúnicas, luz baixa, e aquela luz que hoje em dia se chama de luz confortável, é a luz amarela. E muito baixa, de baixa intensidade. Exceto de lâmpadas de irradiação avermelhada, muito utilizadas em laboratórios fotográficos. Se dispersa com a luz viva ou retorna ao organismo do médium. Então é comum também, tenta imaginar a cena. O médium ele espelha o ectoplasma, sai do corpo dele, dos poros dele, mas principalmente dos orifícios, nariz, boca, ouvidos. Então tá saindo aquilo, uma sala meio escura. uma sala meio escura. Imagina a cena, é bom isso, né? Gente, fala, se você vê uma coisa dessa, você tem anos de espiritismo, você não sai correndo? Tem alguma coisa muito errada. Pode ser teu filho, você não chega perto, não. E aí sai. Pode voltar, retornar ao organismo, porque isso foi feito no organismo do médico. Puxa de volta. Pode ser, ou ela se dissolve. Pode ser visível em diversas e distintas fases. Pode ser moldar em vários formatos, como bastões, alavancas, espirais, fios, cordas, teias, etc. Plástico, pode fazer o que quiser com ela, qualquer forma. A materialização é termo empregado para designar corporificação, não só de seres humanos, mas também de objetos, de plantas, de flores, de animais, também chamada de aparição. Então, deixa eu colocar aqui. Imagine que tem um espírito aqui. Tem, mas imagine. Vocês não estão vendo, mas tem. E é gata, hein? É a Laura, minha mentora. Ela é muito gata. Vou contar para vocês como eu conheci a Laura. Eu estava num curso de educação mediúnica. Eu já tive vergonha de contar essa história. Hoje em dia eu não tenho mais. E aí, o pessoal pergunta, Marcelo, o que você está vendo? Eu vi ela, a Laura, minha mentora. E cuida de mim desde que eu nasci. É praticamente uma mãe. Só que eu falei assim, eu estou vendo um espírito feminino. E eu dei um sorrisinho. E aí a orientadora perguntou, o que foi, Marcelo? Eu disse, ela é muito linda, ela é muito gata. E quando eu desencarnar, eu vou pegar ela. Aí a pessoa, a orientadora, falou assim, você está falando da sua mentora, tá? Gente, me deu uma vergonha na hora, assim, sabe? Uma vontade de ajoelhar e pedir perdão. Pois bem, tá aqui. O que esse ectoplasma pode fazer que a gente vai chamar de aparição ou assombração? Que está falando ali, que ele pode ser visível ou não, vai depender da fase. Então, os médios doam esse ectoplasma, é inconsciente, você não sabe que está doando, é involuntário, e a espiritualidade presente que está manipulando isso, tira de vocês, e aí vai cobrir esse espírito aqui, que vocês não estão vendo, e aí vai densificar esse ectoplasma, ele passa a ser aparente, luminoso, às vezes meio gasoso, leitoso, e vocês vão ver a forma do espírito. É o que? É uma aparição ou uma assombração. Acontece muito no interior, porque pouca luz, esse tipo de luz, normalmente você vai lá, o sítio da avó, nossa, no sítio da avó tem assombração. Por quê?
Porque tem os médiuns doadores, tem todo o ambiente facilitado para isso, e mental também, porque tem as crenças, doa involuntariamente, e aí você tem lá as assombrações e as aparições. Olha que interessante. Lembra que no slide anterior está falando que lá na época de Kardec era a coisa mais comum que tinha, tanto que as primeiras mensagens vinham através de efeitos físicos, que era aquela roda, né, que ficava a pedra indo para lá e para cá nas letras. Então tinha uns espíritos ali movimentando aquilo para que os médiuns pudessem escrever, né, as mensagens. E os médiuns ficavam ali com a ponta do dedo doando essa energia. Mas Aí depois... por que isso... Oh, desculpa. Você. Eu... Aí, tá vendo? Sabe, Vozes, voz, ouvindo, perceber. Quem está no vídeo é isso que eu estava falando. Mas por que parou mais essas manifestações físicas atualmente? Vamos pensar assim, evolução. Chamou a atenção. Agora vamos começar a fazer o quê? O efeito que a doutrina espírita vem criar, que é o efeito moral. Não é simplesmente o efeito físico, o espanto é o efeito moral. E aí o Kardec ele estipula, né, que os médiuns podem pegar na caneta e escrever no lápis, né? Não precisa mais de todo esse trabalho que dá de um monte de médium com a mãozinha ali em volta da mesa, demorar 1 hora para escrever alguma palavra, esse tipo de coisa. Ele foi otimizando o processo. E aí as mensagens que eram antes, eu estou aqui, eu faço isso, olha, eu sou não sei o quê, as mensagens começam a trazer um cunho moral. Né? E aí, depois a gente vai perceber que a finalidade, né, o para quê do espiritismo, a sua finalidade, o seu objetivo, o propósito, é mais moral do que simplesmente ficar espantando as pessoas. Até porque isso já existia muito antes do espiritismo, muito antes de Kardec. Então, para o médium, é involuntário essa doação de energia para a aparição do ectoplasma, né? Mas para o espírito, ele tem que querer que aconteça aquilo e sim, aparecer. Sim. O espírito que manipula, ele tem que querer, ele tem que é voluntário para ele, tem que ter consciência e principalmente ele tem que saber manipular. Marcelo, espíritos inferiores podem aprender a manipular matéria? Sim. E nós temos uma espiritualidade inferior de uma inteligência absurda que sabem usar as coisas tão bem, ou às vezes até melhor, do que a espiritualidade superior. Porque os caras não têm muito freio moral. Né? Para eles, assim, como é que ele fala? Os fins justificam os meios. Eu quero tal coisa, eu vou fazer, não importa o que eu tenho que fazer. Os caras desenvolvem tecnologias absurdas, tá? Isso é muito comum em trabalhos mediúnicos da gente observar. A materialização origina-se no ato de um corpo ou objeto tornar-se denso ou mais ou menos transparente, visto por todos que estejam próximos. Então, a espiritualidade vai densificar, iluminar aquela matéria, que depois ela vai se dissolver ou vai voltar para o corpo do médium. As fotos. Queria que vocês vissem isso. Ó, Maria, você falou ali. Você apaga a luz, fica melhor. Uma das coisas que eu tinha falado comigo, a gente apaga a luz né? e faz uma sacanagem, põe alguma coisa, tipo assim, deixa essa mesinha aqui e põe aqueles fios de nylon e fica alguém lá no fundo e de repente apaga a luz e puxa. E todo mundo sai correndo. Vocês somos espírita muito fraquinho mesmo, né, gente? Olha só que interessante aqui. Vocês estão vendo aqui, saindo do médium, não parece cordões que vai saindo? E o espírito atrás dele? Não dá para ver muito bem, assim, não é muito fino, muitas nuances, mas aparentemente a gente está falando de um espírito feminino. Aqui é mais interessante ainda, porque tem aqui o médium doador, acredita que essa pessoa está dormindo, então assim, não tem consciência, está doando os órgãos, e vocês percebem que tem um rosto muito bem definido de uma mulher ali no meio. Olha só, já dá para ver assim, o rosto e provavelmente a gente poderia ver quem é a pessoa.
E aqui também, né? Aqui tem uma áurea e a gente vê um rosto de um homem ali também no meio. Eu fico imaginando, hoje isso aqui é muito raro, mas eu fico imaginando, né, poder ver isso lá, antigamente, quando tudo começou. Devia ser extremamente curioso e ao mesmo tempo assustador. Porque entra muito assim numa dimensão mais subjetiva. O que é isso, gente? Aí vem o Espiritismo trazer toda a explicação. As coisas ficam... Quando elas são racionalizadas, e isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, por exemplo. Não é porque o Espírito traz uma racionalidade que elas precisam perder o encanto que elas têm. Porque, como a gente estava falando, o objetivo do Espiritismo ele é moral. Ele não é simplesmente científico, apesar dele ser uma ciência e uma filosofia com tons de religiosidade. Então, ele tem o objetivo, a finalidade da evolução moral e intelectual do ser humano. Então, a gente não pode perder essa ideia, essa subjetividade, né, do encantamento também com as coisas. É até 8h30 que a gente vai? 9h30? É 9h30. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, como pancadas em imóveis, portas ou ecoadas no ar. Alguém aqui tem em casa uma geladeirazinha mais velha que fica instalando? Só à noite que isso... É isso que eu ia falar. À noite, por que a noite começa mais, gente? A minha esposa, ela fala, eu tenho certeza que você quer que eu desligue. Né? E que quer encher o saco, porque é só à noite. Porque ela acordava à noite, sabe que... Eu troquei a geladeira, tô com a nova agora, né? Não tá fazendo nada. Aí, de repente, pá! Aquele barulhão. Ela acordava, ela, não, amor, vai lá na cozinha ver quem tá lá. Eu falei, não, vai que eu vejo alguém. Não quero ver ninguém essas horas. Surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos. Quem é que nunca perdeu alguma coisa, que não sabe onde colocou e ainda vai dar 3 pulinhos pro São Longuinho? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar meu chaveiro, eu dou 3 pulinhos. Não tem coisa que some. Você deixou aqui. E daqui a pouco você achou ali. Gente, mas eu não coloquei ali. O que a gente faz normalmente? Então, peraí, deixa eu voltar aqui um pouco para ver se eu não coloquei ali. A gente começa a achar meio louco, porque a gente quer o quê? Racionalizar e quer uma explicação. A gente quer ver, voltar no tempo. Ah, não, eu coloquei ali. Pode ser isso aqui, tá? Simplesmente os espíritos tiram daqui e colocam ali. Filme de ficção científica, gente, teletransporte. Olha que legal. Os filmes de ficção científica já estão falando isso, ó. E a gente está chamando aqui de mediunidade. O que Joana de Ângeles falou? Que no futuro, isso vai ser habilidade humana. Né? A gente tem hoje as entregas muito rápidas, né? É muito mais rápido que correio, porque assim, você pede uma coisa... Hoje, o cara falando, daqui a 2 horas está na sua casa. Nossa, mas o negócio está não sei aonde, né? Não, mas tem uns postos perto da sua casa com as mercadorias e está lá na sua casa. Imagina no futuro, você compra, sei lá, uma pizza, iFood do futuro. Pedir uma pizza. Eles vão colocar num equipamento que vai teletransportar para a mesa da sua casa. E sem perder as suas qualidades, seu sabor, a sua textura. Olha que interessante. Nos desenhos, que a família Jackson, né, faz isso. Nos filmes futuristas tem isso. Daqui a um tempo, daqui a um bom tempo, vai ser uma qualidade. Os cientistas vão inventar aparelhos de que hoje a gente chama de mediunidade. Né? A gente vai ter equipamentos capazes de ver as outras dimensões que estão aqui, e aí serão por aparelhos. E a gente vai falar, eu já vejo sem aparelho. E daqui a pouco vai ser comum, todo mundo vai conseguir ver. Por isso que eu sempre falo, o objetivo, a finalidade do espírito é moral. Não adianta nada ver e fazer coisa ruim com isso. Não adianta nada você conseguir fazer esse tipo de habilidades e fazer coisas ruins com isso. A escrita direta em papel, que é a pneumatografia que a gente falou, parede, pedras, etc. Sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera. Aquilo lá que eu voltei o texto lá do João, que quando ele batiza Jesus, vem uma voz dos céus, esse é meu filho bem amado, em quem me comprazo.
né? É a voz do Cid Moreira, que é a voz de Deus, né? Que lê a Bíblia. Ele disse, eu Bíblia em quem me compraz. Essa é a voz de Deus. E apareceu, todo mundo ouviu. Tinha alguém falando, um espírito, um ser, uma entidade, todo mundo ouviu. Efeito físico. Materialização de espíritos e objetos, que é aquilo que a gente viu no slide anterior, né? E que é aquilo, faz uma cobertura com o ectoplasma em cima do espírito e ele aparece. Kardec recomenda fortemente que sejamos cuidadosos com a possibilidade de ilusão, já que uma porção de causas naturais podem produzir certos efeitos. Eu não falei que eu queria trazer algumas coisas como se fossem truques, né? Para demonstrar mais ou menos o que seria um efeito físico. E eu ia trazer. Tem uns vídeos, gente, eu não sou muito bom na cabeça. Tem uns vídeos no Facebook que tem alguém numa sala, né? Sei lá, tá lá no computador, tá comendo alguma coisa e normalmente uma sala, uma casa que tem criança, então deixou uma boneca ali jogada. Aí alguém, para sacanear, põe lá um fio de nylon e dá uma mexidinha na boneca. A pessoa olha, mexe de novo, a pessoa olha e começa a espantar e começa a sair. Daqui a pouco a boneca levanta e a pessoa sai correndo. Eu morro de rir com essas coisas, né? Eu fico morrendo de vontade de fazer em casa com os meus filhos. Mas eu não vou criar um trauma nele. Eu não vou ficar fazendo terapia para ninguém. Tá vendo? Como é que é o ditado? Você cai de casa, não faz milagre. Hã? Em casa de ferreiro, espeto de pau. É isso. Mas eu morro de rir com as coisas. Eu pensei em fazer algo parecido para demonstrar o que seriam efeitos físicos. E teria uma sacanagem também, porque eu não ia avisar. Só depois. Né? Ah, pegadinha do malandro. Aí quando eu li isso daqui, que o Bira me mandou, eu falei, não. Kardec está falando, vamos usar com cuidado, com parcimônia. Não vamos sacanear ninguém. A finalidade do espiritismo é moral. Marcelo, tenta evoluir. Vai, faz essa vida valer a pena. Então a gente não vai fazer isso, tá bom? Não vamos sacanear ninguém, mas a ideia já tem. Escrita direta, pneumatografia. Do grego pneuma, sopro ou espírito, e grafeno. Escrever. Termo criado por Kardec para quando o espírito se comunica por via escrita sem ação direta do médium. Escrevente ou psicógrafo, conhecida por escrita direta, ou seja, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Uma folha é colocada em algum local, sem canetas, sem ninguém pegar no papel nem nada, e a escrita espontaneamente vai aparecendo no papel. Ou seja, tem efeito físico, porque a espiritualidade vai se utilizar de matéria fluídica dos médiuns doadores, e não só dos presentes, mas pode pegar também ao redor, né, captar isso ao redor, e aí vai criar ali a substância que vai aparecer as letras. Ok? Dispensa o uso do lápis, como adotado na psicografia, ou do teclado, como mais recentemente empregado na psicodigitação. O espírito escreve diretamente, sem intermediário, dispensando a mão do médium. O maior exemplo dessa técnica são os 10 mandamentos. Folha em branco na gaveta, fechada, sai toda preenchida. Isso daqui são experimentos que se fazia antes, bota lá a folha dentro de uma gaveta, espera um tempinho, abre a gaveta, tem uma mensagem lá escrita. Os 10 mandamentos, que está dando um exemplo aqui, né, que vocês lembram lá, né, tem um filme muito antigo, que passava na Globo, né, que aí vem um raio, cai lá em 2 pedaços de pedra e sai Moisés carregando os 10 mandamentos, né? Foi Deus que escreveu. Médium de efeitos físicos. Moisés era um médium de efeitos físicos poderosíssimo. A diferença é que Moisés, ele tem uma fé vacilante, né? Então ele tem ali as conversas com Deus, e Deus fala, vai lá para o Egito. Não, senhor, o soldado vai pegar a gente vai morrer afogado no mar. Mano, eu tô falando com você, vai. Meu Deus, fala desse jeito. Assim, eu cresci em Carapicuíba, então. Vai, mano. Não, nós vamos morrer no mar. Vai, cara, eu tô falando com você. Não, mas pensa bem. Cara, vai. E na hora que você chegar lá, mete o cajado na água que você vai ver esse negócio no ar. Bota uma fé em mim. Tamo junto. Vai lá. E Moisés vai. Claro que a gente vai pegar a história e tem toda uma ideia de que Moisés sabia que naquele momento, né, tinha a questão das marés, que ia descer a maré, que o povo que estava vindo atrás, ali 2 horas depois deles, né,
a maré já vai ter subido e vai afogar todo mundo. Mas nós estamos falando aqui de um médium de efeitos físicos pelas criações que ele fez. Moisés, ele fez aqui, ele traz os 10 mandamentos porque eles foram impressos em pedra, como estão os textos em cima, e foi uma escrita espontânea, foi uma escrita sem ação do médium. Doação dele. Quando ele para de ter essa fé tão vacilante, começa a promover os efeitos, que é quando ele vai desafiar lá o imperador do Egito. Aí ele começa a fazer efeitos mesmo, as pragas do Egito, né? Voz direta, pneumatofonia. Além de ruídos e pancadas, os espíritos podem fazer com que se ouçam gritos e sons que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Lembra que eu ia trazer uma referência, eu falei que das referências de Harry Potter? Né? No filme é muito feio o que eles fazem, no livro é muito diferente, mas lá no último filme, o Voldemort, que é o vilão, ele vai dar uma mensagem para todos. Então ele está falando lá do alto do morro e todo mundo que está naquela região está ouvindo. E eles ficam tapando o ouvido assim, como se aquilo tivesse sendo um grito no ouvido deles. No livro eles usam um feitiço que eles põem a varinha aqui e amplia a voz do todo no outro, que amplia a voz, como se fosse um microfone, um megafone. Né? No filme ficou muito feio aquele vídeo lá, mas seria mais ou menos isso. Cria uma voz através do ectoplasma, dos fluidos vitais, ou dos fluidos do médium, né? E todo mundo pode ouvir, ou algumas pessoas mais especificamente. Produzida sem o auxílio dos órgãos fonadores do médium, pareceram brotar do nada. Materialização de espíritos e transporte de objetos. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise de materialização do espírito Kate King, ou Anne Morgan, em reencarnação anterior, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook. Então, que o William Crookes ele fazia muitos experimentos, ele era um cientista, um físico, então ele fazia muitos experimentos, principalmente de materializações. Ele usava essa médium, a Florence Cook, para fazer o ectoplasma, para ele fazer as aparições, fazer estudos através disso. Temos aqui mais uns 7 minutos, então, para perguntas, colocações e o que vocês mais quiserem. Dúvidas? Não? Eu Sem quero dúvidas? fazer uma pergunta, Vamos lá. foi o que aconteceu comigo, né? Uma vez eu estava dando passe aqui, quando eu tinha a salinha, e era meio escurinho, né? Aí eu estava dando passe num rapaz. Aí depois, quando eu afastei do rapaz, eu vi esse negócio sair dele. Assim, é um ectoplasma, não sei se que era meio branco, meio gosmento, até lembrava a cor da parede, assim. Os espíritos falam que ele é muito, ele tem um branco saiu assim, diferente. Ele assim, sabe, depois que eu dei o passe nele. Aí sumiu, aí saiu e sumiu, porque eu terminei o passe. Seria eu ou ele? O texto diz, é involuntário. Então não foi voluntário nem seu, nem dele. Você está lhe dando passe. A pineal. Então ele entra num pensamento elevado. O espírito dele expande, a espiritualidade presente na sala de passe fala, opa, ectoplasma, esse cara tem ectoplasma aqui, ele pode ser um doador. Talvez a gente precise. Pega um pouquinho. Aí você viu. Então você manifestou a sua evidência, você viu, mas o ectoplasma, assim, você só viu, quem produziu não foi você nem ele, não foi voluntário. Mas a gente pode falar que o passe, ele possibilita, né, e o rapaz que está recebendo o passe com o seu pensamento elevado, então possibilita essa abertura para que a espiritualidade possa recolher. Muito provavelmente utilizar esse ectoplasma depois para alguns trabalhos de cura nos próximas pessoas que entraram ali. Já tinha uma necessidade, né? Já tem uma fininha ali para tomar o passo. Opa, tem uma pessoa ali que vai precisar de um pouquinho de ectoplasma, alguma coisa para uma cura, sei lá, um resfriadinho, uma gripe, vamos ajudar essa pessoa. Pô, esse rapaz aqui tem, vamos tirar dele. Gente, é uma coisa, quando a gente fala em doação de ectoplasma, isso não é uma coisa que fica em falta na gente depois, não, tá? Eles tiraram um pouco de ectoplasma, agora eu tenho menos. Não, a gente produz, quem tem essa especificidade de produzir, produz o tempo todo.
Então, na cura ou ectoplasma? Muito, muito ectoplasma. Trabalho de cura. Normalmente os médiuns saem exauridos. Demora 1 hora, 2 horas para você se recuperar bem, assim, plenamente. Porque doa-se muito ectoplasma. Então, normalmente no trabalho de cura você tem alguns médiuns na mesa e aí vai participar ativamente, né, das cirurgias, da operação, e também se tem uma quantidade de médios de doação que ficam ali sentados em oração para que sejam utilizados o ectoplasma deles. São os médios que a gente chama de médios de sustentação. E esses são muito doadores de ectoplasma, principalmente em trabalhos de cura. Você vai para a excursão espírita. Como é que é o nome do hospital do irmão Tadeu? Esqueci o nome do hospital dele. À noite, não sei se o roteiro vai ser o mesmo. À noite, eles fazem um trabalho. Chega lá na cidade, lá em Araxá, vai lá no hospital, visita. Dê um abraço nele e sinta o perfume. Ele exala perfume. Quem? O irmão Tadeu. Cadê? É uma delícia esse homem assim. Gente, se abraçar um espírito desse, encarnado, você se sente realmente na presença de alguém muito, muito, muito evoluído. É outra coisa. A sensação e o sentimento nos leva para outro lugar. E a gente começa a ter uma ideia do que é evoluir. Expande. O que é ser daquele jeito. É um homem muito evoluído. E aí, à noite, né, vai para o hotel, dá uma voltinha na cidade, come alguma coisinha. À noite tem um trabalho lá de palestra e musical no Centro Espírita, do irmão Tadeu. E aí tem trabalho de cura. Tenta perceber o que acontece. Se concentre um pouquinho. Se você tiver evidência, tenta abrir. É lindo. Porque a gente chega muito antes de começar a palestra, tem música, um grupo de mocidade fica tocando música, piano, sax. Vai criando uma atmosfera, uma coisa assim, mágica, mágica. O chão é de terra batida, mas é terra batida e é varrida. Tem, sei lá, deve ter umas 500 pessoas que ajudam ali nessa palestra. E de repente você está lá assistindo a palestra, você está num clima que a gente chama de egrégora. É uma sensação, uma energia absurdamente boa, feliz. E aí o pessoal vem aqui atrás de você, não entra, não tem câmera de passe, sala de passe. Os médiuns vão de fileira em fileira dando passe. O influxo de energia é absurdo. Você sente o negócio vindo para você. É incrível. E lá na frente fica uma mesa e tem trabalho de cura. Não tem a cura ali, as cirurgias. Mas quem é vidente, dá para ver o que está acontecendo na plateia. É incrível de ver aquilo. Aí dá para ver ectoplasma. É muito legal. Muito. Luz baixa, o ambiente assim, para trás, onde fica o público, é mais escuro. Lá na frente tem uma luz amarela baixa, o pessoal tocando música. Tem uma preparação. E aí quem é evidente consegue ver a doação de ectoplasma e as curas sendo feitas. É incrível, né? Aproveita que assim, quem tiver numa vibração legal, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Aí, ali dá para ver. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir nessa excursão lá para Araxá, essa excursão espírita, o semeador em Alphaville faz todo ano, está fazendo todo ano. O Pais e Filhos em Osasco faz todo ano também. E o Cefa aqui em Barueri, eu não sei se está fazendo, porque eles também faziam todo ano. Então era abril, julho e agosto. Não, abril, julho e outubro, que tinha as viagens. O Cefa normalmente fazia em outubro. Eu não sei se o Cefa está fazendo mais. Há muito tempo que eu não vou no Cefa, não conheço mais ninguém lá. Mas o Pais e Filhos eu sei que todo ano faz. Eu fui 2 vezes com a excursão do Pais e Filhos e agora o semeador também está fazendo. Mas quem tiver a oportunidade de ir, ali naquele momento, abrir os canais, gente, você se sente... A gente fala, não tem céu, inferno, são sensações, não sei o quê. Você se sente no céu. O negócio ali é absurdo, é absurdo. E o irmão Tadeu participa ativamente dos trabalhos. Energia boa. Se você vê à noite, naquela luzinha, meia luz, a luz que sai daquele homem, né? Você fala assim, gente, eu estou na presença de um anjo.
É absurdo, é absurdo. Eu só vi isso uma vez, que eu fui num seminário com o Divaldo Franco, e aí no final o Bezerra de Menezes começa a se manifestar num palco enorme, ele é uns 20 metros de um ponto ao outro. Ele estava no centro do palco, com um púlpito. Ele se transforma totalmente, o Divaldo. Você vê... Hoje o Divaldo está bem mais velho, mas assim, na época você via assim como... Ele fica na postura de uma pessoa bem mais velha, de um senhor, como era o Bezerra. A luz que começa a emanar, ela vai crescendo ali do púlpito e vai tomando tudo assim. E começa a irradiar para o público. E aí você fala assim, é a luz do Bezerra de Menezes. No livro A Caminho da Luz, para você ver o que é isso de luz, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala o seguinte, né? Primeiro ele vai trazer lá que os espíritos crísticos se reuniram no Sol por 2 vezes, vários espíritos crísticos, né? Muitos. Então fala crísticos é o Cristo da Terra, o Cristo de Plutão, o Cristo desse, o Cristo daquele, os mentores dos planetas. E decidiram que iam formar a Terra por ordens de Deus. E aí esses espíritos, os chamados engenheiros siderais, vêm formar a Terra. E que depois de um tempo, um deles, né, o nosso Cristo, chamado Jesus, viria até a Terra. Então um deles decidiu que foi escolhido para vir até a Terra. E aí o Emmanuel fala o seguinte, questão de vibração e de luz. Que quando Moisés foi enviado, Moisés veio 1800 anos antes de Jesus. Jesus começa um processo de baixar o padrão vibratório dele para ele não destruir a Terra. Se ele pisar na Terra com o padrão dele, ele destrói a Terra. A Terra é muito densa, a matéria é muito densa para suportar a vibração e a luz dele. E ele é um dos engenheiros que criou o planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de luz, o Espírito emanar luz, a gente está falando de uma energia poderosíssima. E que vem da pineal. Começa na pineal. Ok, gente? Ok. Encerrando então. Vamos elevando o nosso pensamento e agradecendo ao nosso Senhor, Jesus, aos Espíritos amigos e a Deus, nosso Pai. Senhor, te somos muito gratos. Inspira-nos sempre, Senhor. E nos ajude que cada gota de conhecimento que adquirimos através do Espiritismo, nós possamos, Senhor, no nosso dia a dia, transformar em ações elevadas que nos ajudem a evoluir e, consequentemente, Senhor, também possam tocar os nossos irmãos de caminhada, auxiliando-os também. Mestre amado, despeça-nos com as tuas bênçãos, com a tua paz, a tua luz, e que possamos levar isso para os nossos entes queridos em nossos lares. Se conosco, hoje e agora, e todo sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Pessoal, hoje nós recebemos uma torta aqui, tá? Uma torta salgada. Tô com fome. Foi do Beethoven? Não. Foi seu? Parabéns, muito obrigado. O Beethoven tá me devendo um bolo. Porque todo mundo fala que o bolo dele é maravilhoso, eu tô com vontade. Eu que nem mulher grávida. Você volta, né? Vou pegar. Vai pegar.